Seu cérebro é o órgão mais complexo do universo conhecido. Com quase 86 bilhões de neurônios, ele processa informações mais rápido do que qualquer supercomputador. Mas existem mistérios sobre ele que a própria ciência ainda não consegue explicar. 7 fenômenos bizarros que desafiam tudo o que sabemos sobre a mente humana. E o número 5 vai deixá-lo questionando se a realidade é realmente o que parece. Número 1. O déjà vu. Você já esteve em um lugar pela primeira vez e sentiu que já havia vivido aquele momento antes? Esse fenômeno acomete cerca de 70% das pessoas. Cientistas acreditam que há um pequeno atraso na comunicação entre os hemisférios do cérebro. Uma memória é formada e enviada para 2 sistemas simultaneamente, mas um deles tem uma fração de segundo de atraso. Seu cérebro interpreta essa memória atrasada como algo do passado. Mas a verdade é que ninguém sabe exatamente por que isso acontece ou por que algumas pessoas sentem muito mais do que outras. Número 2. Memórias que não lhe pertencem. Imagine lembrar de algo que nunca viveu. Experimentos mostraram que 30% das pessoas podem formar falsas memórias apenas ouvindo uma história convincente. O cérebro não consegue distinguir claramente entre algo que realmente aconteceu e algo que foi sugerido com detalhes vívidos. Elizabeth Loftus, psicóloga americana, provou em tribunais que testemunhas podem jurar lembrar de coisas que nunca existiram. Seu cérebro está constantemente reescrevendo o passado sem que você saiba. Número 3. O problema difícil da consciência. A ciência mapeou cada parte do cérebro. Sabemos onde a visão é processada, onde as emoções nascem, onde os movimentos são controlados. Mas ninguém consegue explicar como sinapses elétricas geram a experiência subjetiva de ser você. Por que ver vermelho parece vermelho? Por que uma música faz você sentir tristeza? Não há respostas definitivas. Físicos e neurocientistas ainda debatem se a consciência é um subproduto do processamento de informações ou algo fundamental do universo. Número 4. O efeito Mandela. Milhões de pessoas se lembram de coisas que simplesmente não aconteceram. O termo surgiu quando milhares afirmavam que Nelson Mandela havia morrido na prisão na década de 1980, quando na verdade ele viveu até 2013 e chegou a ser presidente da África do Sul. Outros exemplos clássicos incluem pessoas se lembrando do monólogo de Star Wars erroneamente, e até o logotipo da Monopoly com um monóculo que nunca existiu. Será que memórias compartilhadas em massa indicam algo sobre a realidade? Ou apenas que nossos cérebros cometem os mesmos erros de processamento? Número 5. Por que sonhamos? Passamos 1/3 da vida dormindo e aproximadamente 6 anos sonhando. Teorias existem: consolidação de memórias, processamento de emoções, simulação de ameaças para fins evolutivos. Mas a verdade é que a ciência não sabe por que sonhamos. Estudos mostram que pessoas privadas de sonhos por despertares noturnos desenvolveram paranoia, alucinações e dificuldades de concentração em questão de dias. O que acontece durante os sonhos parece ser essencial para a sobrevivência, mas a ciência ainda não consegue explicar exatamente o porquê. Número 6. O efeito placebo. Acreditar que está tomando remédio cura você. Não é imaginação. O efeito placebo muda a química do cérebro, libera endorfinas, dopamina e até reduz inflamações reais. Em ensaios clínicos, 35% dos pacientes melhoraram tomando pílulas de açúcar. O cérebro decodificou a expectativa de cura e transformou em resposta física real. Mas como? Ninguém consegue explicar como a simples crença em uma cura produz mudanças físicas mensuráveis. Se houvesse uma resposta definitiva, placebos não seriam o maior método de cura não médico da história. Número 7. Cérebros congelados que podem acordar. Mais de 400 pessoas foram criogenizadas ao redor do mundo, preservadas em nitrogênio líquido a menos 196 graus Celsius, esperando que a tecnologia futura possa revivê-las. Os protocolos estão documentados. Mas o mistério não é técnico, é filosófico. Sua memória está armazenada na estrutura física dos neurônios? Se a tecnologia reconstruir essas conexões, você acorda como você, ou como uma cópia idêntica que apenas acha que é você. Estes são 7 mistérios do cérebro que a ciência ainda não consegue explicar.
Quantos deles você já viveu? Conta nos comentários qual fenômeno te deixou mais impressionado. Se você ama descobrir os segredos da mente, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com alguém que também é fascinado pelo cérebro humano. Até a próxima curiosidade.